Irmãos, nós estamos aqui na igreja. Eu não sei por que eu aviso, mas numa série de mensagens que se chama As Perguntas de Jesus. A gente está caminhando por algumas perguntas que Jesus fez que nos trazem, na verdade, respostas importantes para as nossas vidas. Quando eu digo que eu não sei porque eu estou falando, porque eu disse isso para dizer, mas hoje não trataremos da série, não trataremos das perguntas de Jesus. Há algum tempo nós fizemos uma caminhada no livro de Tiago e estamos também revisitando algumas questões importantes do livro de Tiago aqui no culto da tarde. Então eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia lá na carta de Tiago, capítulo 3. Você abra aí e deixe aberta. A gente não vai ler ainda. Página 1140. Nunca mais falei isso, não é? Tiago 3. Acharam? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Que a gente possa sempre, Senhor, tê-la como verdade nas nossas vidas, padrão das nossas vidas. É o que nós te rogamos, Pai. Te pedimos que tu uses, portanto, esse momento em que nos debruçamos sobre a tua palavra, que ela cause em nós, Senhor, as transformações que tu queres, que nos desafie onde precisamos ser desafiados, e que a gente saia daqui tocados, Senhor, por teu Santo Espírito, apesar de mim, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Tiago, ela é uma carta bem prática, né? Como eu já falei. Inclusive, alguns teólogos dizem que ela é praticamente uma aplicação do Sermão do Monte. Tiago bebeu muito no Sermão do Monte e trouxe como viver a vida de forma prática a partir daqueles ensinos. E ele traz alguns desdobramentos. Mas um dos principais assuntos aqui na carta de Tiago é um combate à falsa crença. Um combate ao que não é realmente crer em Cristo. Ou, de outra forma, a defesa da fé verdadeira. O que realmente significa crer em Cristo. A gente já compartilhou aqui essa verdade, mas acredito ser muito importante sermos relembrados. E faço questão de repetir, inclusive, que a nossa fé, ela não se resume a simplesmente classificar fatos e doutrinas bíblicas como verdadeiros. Dá para entender? Às vezes a gente acha que a gente tem fé, que a gente crê, porque a gente diz, o que está ali é verdade. É. E a gente simplesmente para por aí. Mas fé não é isso. Fé requer um passo além disso. Fé também envolve a gente pegar essas verdades e considerá-las como as verdades mais importantes da nossa vida. As verdades que realmente dirigem a nossa existência, dirigem as nossas ações, dirigem nosso comportamento, dirigem nossas decisões. Então a questão não é simplesmente o quanto eu conheço intelectualmente da Bíblia, ou sobre a Bíblia, ou sobre doutrinas, sobre Deus. A questão é o quanto eu vivencio isso que eu acredito, que eu digo acreditar, que eu digo ser verdadeiro. O que é que eu faço com essas verdades? E se é assim, essa fé, portanto, vai sempre poder ser vista, porque ela vai produzir frutos. E a gente falou disso aqui. Estou só relembrando.
a fé de quem crê de verdade, a fé genuína, sempre pode ser vista pelos frutos que são produzidos por aquele que crê. A gente já viu isso exatamente aqui em Tiago, a gente já viu isso no Sermão do Monte, a gente já viu isso várias vezes aqui na igreja. Mas às vezes a gente se esquece e a gente precisa lembrar novamente. Falando disso até hoje, em casa, saindo. Quando eu falo disso, da gente voltar às mesmas verdades, voltar para a Bíblia, às vezes para rever de novo exatamente algo que a gente já viu. Eu me lembro sempre de uma ilustração que vem na cabeça, que é: você se lembra do que você almoçou domingo passado? Se lembra, não? Pouca gente, né? Às vezes a gente faz isso assim, com as escrituras, né? A gente é alimentado, mas a gente já às vezes esqueceu e ficou lá atrás e já não lembra mais. E eu estou achando engraçado porque hoje, quando foi umas 2 horas, eu fui na sala, a Matias estava lá, ele, papai, eu almocei o quê? Eu digo, não foi nem domingo passado, foi há algumas horas. Arroz, feijão e um galeto, filho. Ele, foi. Ele, foi o de ontem, não foi o de ontem. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente precisa ser relembrado de verdades importantes da nossa fé. E, considerando tudo isso, eu quero lhe dizer mais uma vez que a fé não é simplesmente essas declarações formais que a gente faz sobre Deus, sobre a Bíblia, mas é, não é também simplesmente concordar com fatos. Eles são verdadeiros, você concordando ou não. Me permita essa sinceridade. Mas a gente tem uma fé verdadeira quando alguém se torna uma pessoa diferente por crer nessas verdades e por ter sido operado na vida dela a regeneração, o novo nascimento. Deus deu uma nova vida a ela. E uma nova vida que agora, porque ela tem e porque ela crê nessas verdades, o comportamento dela, os conceitos dela, tudo aquilo que é produzido pela vida dela vai sendo transformado, vai sendo modificado. Não acontece da noite para o dia, mas essas verdades vão começar a dirigir suas escolhas, suas prioridades, seus comportamentos, seus atos, suas ideologias. Isso é importante. Suas ideologias começam a também ser confrontadas por essas verdades. Tem gente que não aceita mudar as ideologias e diz que crê, mas rejeita a Bíblia quando a Bíblia confronta suas ideologias, que ela acha linda, que ela aprendeu aí fora, que ela concorda, que ela acha que é mais justo, que ela acha que é, seja qual for, seja o que for. Essa ainda não é uma fé madura, na melhor das hipóteses, mas o que parece, na maioria das vezes, é que não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira vai sempre nos conduzir a uma vida diferente. E essa verdade é muito clara na carta de Tiago. Tanto no capítulo 2, se você depois puder ler em casa, mas esse tema ele é aprofundado no capítulo 3 através de uma situação específica, através de uma forma específica de vivermos. Tiago vem tratar aqui no capítulo 3 de um tema um pouco mais delicado. Vem falar da nossa língua, daquilo que sai da nossa boca e do poder das nossas palavras. É isso que sai das nossas bocas, nossas palavras, mostram se realmente somos filhos de Deus, se realmente cremos nas Escrituras. Nossas palavras são frutos produzidos por nós. Lembra que eu falei agora no comecinho? A vida de quem crê sempre evidencia frutos de que a pessoa realmente crê. Que é um dos principais frutos da sua vida, o que sai da sua boca. Aquilo que você defende, aquilo que você afirma,
a forma como você afirma, como você fala, como você reage. E a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Mas entenda, a língua, portanto, pode demonstrar se uma pessoa realmente crê ou não, se ela foi transformada ou não, ou revelar exatamente o oposto disso, além de muitas outras verdades sobre nós. Então, eu lhe convido aí a ler Tiago, capítulo 3, dos versículos 1 ao 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, os mestres, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de muitas coisas. Vejam como um bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, e é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, uma figueira pode produzir azeitonas, ou uma videira figos. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Meus irmãos, esse é um dos textos mais fortes das Escrituras, uma advertência muito clara que Tiago nos faz aqui. E a gente vai caminhar pelo texto aqui de forma breve, não se preocupe. Eu sei que eu já me alonguei naquele outro momento, né? Mas Tiago começa aqui com o exemplo dos mestres. A gente olha e talvez a gente ache que não tem muito a ver com o assunto que a gente está falando. O que é que tem a ver essa ideia aí dos mestres e o resto do capítulo? Mas os mestres, as pessoas que ensinam, as pessoas que estão aqui na frente, as pessoas que estão dizendo que têm a autoridade de Deus para falar sobre a sua palavra, ensinar a sua palavra, são um exemplo claro do poder da língua, do poder das palavras. Com as palavras, podem conduzir as pessoas para o bem, para a verdade, ou para o mal, distorcendo a verdade, para a destruição. Podem mantê-las perdidas, oferecendo somente aquilo que satisfaz seus próprios desejos, desejos muitas vezes pecaminosos. E o mundo está cheio de falsos mestres. Basta você gastar 15 minutos na internet e você vai achar um número incontável de pregadores e pregações que estão ali somente para se autopromover, enganando as pessoas e ter lucro com isso. Ou gente maléfica, simplesmente por ideologia também, distorcendo a palavra de Deus para conseguir seguidores. No fim, tem tudo a ver também com poder e outras questões. Mas Tiago está deixando claro aqui um princípio. Existe uma cobrança de Deus sobre aquilo que sai da nossa boca. Só que os mestres vão ser cobrados com mais rigor. E eu tenho
plena convicção disso e temor. Eu sei que eu serei cobrado com mais rigor. E por isso eu sempre oro, oro e oro e oro antes de pregar, antes de preparar um sermão, para ser fiel às Escrituras. Ainda que não agrade alguém. Mas isso alcança a todos nós. Nós somos cobrados por aquilo que sai da nossa boca. Somos responsáveis por aquilo que sai da nossa boca. Diante de Deus. Não tenha dúvida disso. E aquilo que nós conhecemos sobre Deus, portanto, deve estar presente em tudo que nós somos, inclusive naquilo que sai da nossa boca. Porque esses são frutos que são gerados por nós. Mas, mesmo nós, mestres ou não, a gente precisa ter também uma outra lição muito clara aqui. A nossa língua, a nossa palavra, aquilo que a gente fala, quer você acredite nisso ou não, exerce influência sobre o outro. É por isso que Deus também cobra de nós isso e nos responsabiliza. Você pode achar que você não influencia ninguém com suas palavras, tenha certeza que você influencia. Alguém sente o peso das suas palavras. Leve em consideração o que sai da sua boca. Ainda que você não consiga sempre perceber isso, ou você ache que não. E pessoas exercem influência sobre a gente, através de suas palavras. Com certeza você já viveu algum momento, com certeza não, mas eu espero que sim, em que você estava triste, estava abatido, estava angustiado, e alguém utilizou as palavras certas, no momento certo, e aquilo foi um bálsamo para a sua vida, para a sua alma, aquilo lhe fez bem, aquilo lhe aproximou de Deus. Você estava num dia ruim, e as palavras doces de alguém transformaram o seu dia, mudaram sua perspectiva, às vezes apenas pela gentileza. Eu nunca vou me esquecer de um dia. E aqui, por favor, não é falando bem de mim, não, porque não foi nada demais que aconteceu. Foi Deus mesmo que usou essa situação. Mas eu estava lá no centro de Casa Amarela. Eu não lembro mais fazendo o quê. Com Oséias, para quem conhece Oséias. Para variar com Oséias. E a gente estava procurando alguma coisa para comprar em mercado de construção. Tá? E andando por lá, a gente viu um mercado. Estava um sol quente, uma agonia. E casa que ele senta ali, às vezes é uma agonia de gente, né? Para quem conhece ali. A gente pegou e entrou no mercado. Num negócio de construção. E a gente achou. Estava procurando. E a gente foi no caixa, a gente começou a brincar um com o outro, começou a brincar com a pessoa do caixa e tal. Aí a menina parou assim e fez: Vocês são crente, né? Puxa. A gente fez: É. Ela, meu Deus, meu dia estava tão ruim, é tão bom ver essa alegria, é tão bom ouvir essas coisas. Obrigada, viu? Aí saiu, veio dar um abraço na gente, chorando. E eu, meu Deus, que coisa maravilhosa. E veja que coisa, eu não fiz nada. E como Deus usou uma situação assim, só por palavras agradáveis, no dia de alguém que estava tendo um dia pesado. Veja o peso e o poder das palavras. Mas tenho certeza que provavelmente você também já passou por alguma situação que você foi ferido ou ferida por palavras insensatas, ásperas, injustas, violentas, grossas, que rasgaram a sua alma. Tudo isso é provável que já tenha acontecido com você, ou que você já tenha feito. E o alerta diante dessas situações é esse que temos falado. A língua tem o poder de destruir e de abençoar. E somos responsáveis por isso, diante de Deus. Não tenha dúvida alguma. As palavras que saem da sua boca para o seu cônjuge, para os seus amigos, para os seus subordinados, para o seu chefe, seus líderes, seus filhos,
para o garçom, para a diarista, para o porteiro, para o presidente, para o seja quem for, seja a hierarquia social que ocupe na vida. As palavras que saem da sua boca podem causar destruição ou abençoá-los. E é por isso que Tiago nos alerta. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Veja como as palavras, às vezes tão pequenas, têm o poder de produzir grande destruição, de se espalhar feito um incêndio, de tomar proporções gigantescas. E então eu lhe pergunto, quais as palavras que as pessoas que lhe rodeiam, que vivem com você, estão ouvindo sair da sua boca? São palavras para o bem, palavras que abençoam, que trazem alívio, incentivo, compreensão, paz, ou apenas palavras de murmuração, de confusão, de opressão, de tolimento, de reclamação, de aspereza, de coisas ruins, de coisas chulas? O que está saindo da sua boca está causando algo nelas. O que está saindo da sua boca está causando algo nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa, nos seus amigos. Esse é um alerta da palavra de Deus para nós. Não é fácil, até porque Tiago mesmo fala que ninguém consegue controlar, né? Que se alguém não tropeça no falar, é perfeito. Consegue controlar o resto todo. Não é fácil. Mas quanto mais pudermos controlar a língua, nos lembrarmos disso, nos lembrarmos da palavra, mais seremos maduros, mais seremos perfeitos, mais seremos agentes de Deus nesse mundo e na vida dos outros. Esse é um princípio claro da palavra de Deus. Um segundo ponto é que a língua revela quem tem nos dominado. No texto, Tiago faz uma comparação sobre alguns animais que são dominados pela boca. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar um cavalo. Como é o nome daquilo? Com a rédea, né? E onde é que se coloca a rédea? Na boca, né? Na boca do cavalo, e com aquilo ali você consegue montar o cavalo, dominar o cavalo, puxar o cavalo começa a lhe obedecer, porque você dominou a boca dele. Tiago pega esse exemplo aqui e diz exatamente isso, mas note que o que Tiago está falando não é que a boca domina o animal, é quem controla aquilo que está na boca do animal, domina ele. Quem controla o que está na boca do animal, domina o animal. Não é a boca do cavalo que domina o cavalo. É quem utilizou o domínio sobre a boca do cavalo, conquistou o cavalo por inteiro. Conquistou o cavalo. E aí ele pega outro exemplo. Da mesma forma, é um navio, que é direcionado pelo leme. Sabe o que é o leme? O que é? Que eu não sei não, estou brincando. É aquela parte embaixo ali que dá a direção, né? Que ele mexe em cima e o navio gigante só mexe aquela linguetinha que fica embaixo ali e aquilo ali vai mudar o direcionamento do navio inteiro. Aí Tiago pega esse exemplo para dizer também, olha, o navio é dominado pelo timoneiro. Aquele que domina o leme, domina o navio, os rumos do navio. E Tiago está dizendo tudo isso aqui para deixar claro que quem domina a sua língua, domina você por inteiro. Quem domina a sua língua está dominando você por inteiro. Eu vou falar a terceira vez para você ver como isso é importante.
Quem domina a sua língua está dominando você por inteiro. E ele usa aqui também um princípio utilizado por Jesus. Jesus deixou isso claro lá em Lucas 6. Jesus disse: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. E aí Jesus diz: o homem bom tira coisas boas do tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Então veja como que as palavras revelam o que está dominando o nosso coração, do que está cheio o nosso coração. As palavras carregam ideias, revelam valores, mostram aquilo que realmente está sendo importante para a gente, aquilo que está na profundidade de quem nós somos. E esse alerta aqui é, portanto, para que você faça uma autoanálise, para que você olhe para o que tem saído da sua boca, pergunte como andam suas palavras. O que é que você tem dito? Seja para defender alguma coisa, seja para se relacionar com alguém, para comunicar-se com alguém, seja para reagir a uma situação. As suas palavras não apenas causam algo nas pessoas que ouvem, como nós já vimos, mas elas também revelam quem está no comando do seu ser. Revelam quem você é. E aí eu pergunto, o que é que está saindo desse coração aí através da sua boca? São apenas palavras de amargura? São apenas reclamações? São palavras chulas? São palavras de ódio? Raiva, rancor? Ou são palavras de bênção? São palavras que correspondem ao que está nas Escrituras. São palavras de amor, de compreensão, de compaixão, de perdão. O que é que tem saído da sua boca? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Aquilo que está saindo da sua boca é fruto daquilo que está no seu coração. E da mesma forma como a fonte doce não produz água amarga, a figueira não produz azeitonas, o pé de abacate não produz melancia, o coração transformado por Deus não produz maledicência, não produz obscenidade, não produz maldição. E aqui nós chegamos numa questão ainda mais profunda. Porque se aquilo que sai da nossa boca revela aquilo que existe no nosso coração, o problema não se resolve somente aprendendo a controlar as palavras. Você consegue perceber isso? Deus não quer que a gente simplesmente coloque um freio naquilo que a gente fala, não. Ele quer tratar aquilo que está produzindo essas palavras em nós. As palavras são sintoma, são frutos, estão só mostrando que tem um problema lá dentro, que tem um problema no coração. E aqui entenda que coração, nas Escrituras, sempre é muito mais do que o que a gente conhece hoje, tá? Hoje, coração para a gente é o quê? É o centro das emoções, né? Hoje eu te amo do fundo do meu coração. O coração é isso aí, é o lugar onde estão as emoções. Nas Escrituras, não. No pensamento de quando a Bíblia foi escrita, o coração não era apenas o centro das emoções. O coração era o íntimo da pessoa.
continha a emoção, mas tinha a razão também, tinha o pensamento. Quando fala do coração, está falando dos pensamentos da pessoa. É como se fosse o cérebro, como a gente tem a compreensão. No cérebro não estão, de fato, as emoções e a razão e o pensamento, a lógica. O coração era como se fosse o cérebro para a gente hoje. Então, sempre que a gente está falando de coração, coração, coração aqui, num texto da Bíblia, aprofunde, amplie. A gente não está falando de emoção, não, ou do centro das emoções. Já falei isso aqui, inclusive. Para você decorar, vou repetir a piada. O centro das emoções eram os rins. E isso é verdade, não é a piada, não. Então, hoje você diria, te amo do fundo dos meus rins. Esse é o coração que a gente fala. Te amo com os meus 2 rins. Todos os meus rins são seus. Seria a frase romântica de hoje. Coração é muito maior do que isso. Tá bom? Por isso que você vai ver nas escrituras. Preparem os lombos. Prepare os rins. Aí sim, prepara o coração. E a gente vai. O texto está dizendo dessa parte. Mas, meus irmãos, o coração transformado, portanto, a mente renovada, portanto, não vai produzir essas coisas. Então, o problema não está somente no que sai. O problema está no que está produzindo aquilo que sai. O problema é interior. Então, não adianta simplesmente botar um freio no que a gente fala. Não é isso somente. Deus quer tratar de forma mais profunda. Se a minha fala é constantemente marcada por amargura, eu preciso olhar para a amargura dentro de mim e pedir que Deus trate disso em mim. Se as minhas palavras são sempre agressivas, eu preciso olhar para dentro de mim para tratar essa ira lá dentro. De onde vem essa ira? Se eu tenho prazer em diminuir, expor, ferir as pessoas, o problema não está somente no que escapou da minha boca quando eu fiz isso, não. Tem algo dentro de mim que precisa ser tratado, que precisa voltar para o lugar, que precisa ser redimido, restaurado, entregue a Deus, transformado por Ele. E é aqui que entra a santidade. Porque santidade não é simplesmente controlar comportamentos externos. Isso é algo que também a gente fala muito aqui. Santidade não é somente cumprir regras, controlar comportamento. Isso não é santidade. Tem gente que cumpre todas as regras e não é santo. É possível isso? É perfeitamente possível. A santidade, primeiro, é um estado que Deus nos coloca. Deus nos separou para Ele. Isso é santidade, ser separado para Deus. Algo santo é algo separado. Separado para Deus. Então a gente, quando recebe a Cristo como Salvador, a gente já é tornado santo. Mas existe a santidade que a gente também sempre menciona, sempre fala, e a gente conhece daquela evolução da maturidade cristã aqui. Das práticas que ainda existem em nós, que também precisam ser retiradas. Precisam sair, ser separadas de nós para ser jogadas fora. E aí a gente está vivendo esse processo de santificação. Então perceba que tudo isso aqui tem a ver com santidade. E a questão não é somente o que a gente consegue perceber dentro da gente. Tiago coloca a gente aqui diante de uma situação de incoerência. Quando ele traz isso, com a língua bendizemos ao Senhor, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança desse mesmo Senhor. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso é incoerente. Isso não pode ser assim. Existe algo muito errado, contraditório, entre a sua adoração a Deus e a sua maneira de viver. Existe algo muito errado, contraditório, em você dizer que foi separado para Deus, que você recebeu a Jesus, que você pertence a Jesus, e as coisas que estão saindo da sua boca.
com essa mesma boca que você ora, que você canta, que você lê a palavra, que você declara que Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo, Deus é digno de toda honra, você sai por aquela porta e começa a usar essa mesma boca para coisas completamente opostas a tudo isso que a gente canta e declara aqui. Existe uma incoerência grave. E Tiago não trata isso como uma coisa pequena. Porque a nossa relação com Deus não pode ficar restrita a momentos específicos. Se Deus é Senhor de nossa vida, Ele é Senhor de nossa vida por inteiro. Isso significa a inteireza do nosso tempo. Ele é Senhor de todos os lugares em que nós estamos, Senhor das nossas vidas em todos os lugares que nós estamos. E Ele é Senhor da nossa boca nesses lugares. Ele é Senhor dos nossos braços nesses lugares. Ele é nosso Senhor por completo. E quando nós reconhecemos a santidade de Deus, quando nós cantamos tantas vezes sobre isso, essa santidade precisa realmente nos alcançar. Alcançar por inteiro. É alcançar a maneira como falamos. Alcançar a maneira como falamos quando estamos irritados, quando somos contrariados, quando estamos em casa, quando temos alguma coisa contra alguém. A santidade tem que deixar de ser só um conceito abstrato e vir para a prática da vida. A gente precisa entender que se temos uma vida separada para Deus, que pertence a Ele, nós não podemos dividir a nossa existência entre momentos em que tudo bem, é assim, Deus governa, minha vida está separada para Ele, aleluia, glória a Deus, e momentos em que isso não existe. Inclusive através do jeito que nós falamos, do que sai da nossa boca, do que dizemos às pessoas, do que conversamos nas rodas de conversa. Além de incoerências importantes, não faz sentido a gente cantar aqui sobre a bondade de Deus, que tanto cantamos, e depois usar a boca para destruir alguém sem bondade alguma. Não faz sentido exaltar aqui a graça e o perdão de Deus e depois tratar os outros sem graça, sem perdão algum. Não faz sentido a gente cantar sobre santidade de Deus, dizer que Deus é santo e, ao mesmo tempo, preservar sem luta nas nossas vidas aquilo que a gente sabe que não o agrada. E é por isso que a santidade é tão séria. Ela exige coerência entre o Deus que confessamos e a vida que estamos vivendo. Não é perfeição. Hoje, nós não somos perfeitos. E o texto diz que nós tropeçamos de muitas maneiras. Mas existe uma diferença entre tropeçar e achar normal o tropeço. Tropeçar e dizer que não, tudo bem, é porque eu nasci assim, eu sou assim, esse é meu jeito. É minha personalidade. É meu temperamento. Então está tudo bem. Existe diferença entre cair, confessar, buscar mudança e simplesmente dizer, não, ele vai entender, eu sou assim. Por isso nós encerramos aqui fazendo um alerta que a resposta para tudo isso que a gente conversou e para a própria palavra de Deus nesse tema não deve ser apenas eu vou tomar mais cuidado com o que eu digo a partir de agora. Não é somente isso. É muito maior que isso. A pergunta é mais profunda. A pergunta é: minha vida
está sendo realmente submetida ao Deus que eu digo adorar, ao Deus que eu declaro pertencer? Meu coração realmente pertence a esse Deus, ao ponto de que o que sai da minha boca reflete a Ele, anuncia a verdade dEle, está em conformidade com o que Ele requer? Então, meus irmãos, não queremos simplesmente uma vida, uma língua controlada. Nós queremos uma vida mais santa. E a vida em santidade nos leva a palavras santas. Faz sair de nossa boca aquilo que agrada a Deus. E nós vamos encerrar, de fato, olhando mais uma vez nas nossas vidas para a santidade de Deus. Declarar que Deus é santo. Mas agora consciente que isso está saindo da nossa boca com responsabilidade. E que quando é assim, tem que ter coerência com o que vai acontecer daquela porta para fora. Ou tantas vezes aqui dentro. Tem que ter coerência com o que está tomando conta do meu coração, do meu cérebro, das minhas ideias, dos meus conceitos, dos meus valores, da minha ordem de importância de coisas na vida. Deus é santo. Ele é absolutamente puro, perfeito, digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a reverência e de toda a nossa vida. E quando a gente consegue enxergar a santidade de Deus com clareza e com amor, a gente começa também a perceber em nós tudo aquilo que ainda precisa ser transformado. Tudo aquilo que não está correspondendo a essa santidade de Deus que a gente tanto exalta. E é por isso que santidade não é simplesmente controlar comportamento, controlar palavras. É viver diante de Deus com a consciência de que nós pertencemos a Ele. E que toda a nossa vida deve ser colocada sob o governo dEle. Inclusive a nossa boca, o nosso coração. E a gente não vai terminar aqui simplesmente dizendo, cuidado, boquinha, com o que fala. Como tem aquela música que muitos que cresceram em igreja conhecem. Eu quero terminar nos lembrando quem é o Deus diante de quem nós falamos, vivemos e existimos. E vamos cantar sobre esse Deus Santo. Eu convido você a ficar de pé. E que você possa contemplá-lo enquanto avalia a sua vida.